estamos começando mais um IC Talks, né? Um evento, né, promovido aí pelo Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas, e é um evento que traz aí diversos temas sobre tanto a área de exatas e informática, mas também essa área em parceria com outras áreas, né? Então a gente já teve talks aqui falando sobre saúde, né? Tecnologia na saúde, tecnologia na comunicação, tecnologia na área de psicologia, na áreas gerenciais. Então, ou seja, um evento que trabalha temas, né, que são dessa área e também nessa relação dessa área com outras grandes áreas. E aí hoje, gente, nós estamos com o prazer aí de receber a Karina Troncos, né? A Karina Troncos, ela vem aí como uma convidada muito especial de uma parceria fantástica que nós, do Instituto de Ciências, Dados e Informática, estamos iniciando com o URB, né? Então, a gente vai falar um pouco, assim, né? A Karina vai falar um pouco aí dessa grande área, né, de User Experience Design, e ela vem trazer um pouco da história dela. Eu vou só falar um pouquinho, assim, do que eu sei aqui da Karina para vocês, mas eu já vou dizer que fiquei surpresa. Karina muito nova, né? Super jovem e com um currículo, gente, impressionante. E com uma atuação também nas redes sociais também impressionante, né? Então, fico muito feliz de tê-la com a gente. Então, a Karina, ou também chamada aí de Nina, né? Ela trabalha aí, ela é designer de produto do URB, né? E ela tem aí um trabalho aí apaixonante dentro da área de UX. E ela já desenvolveu vários aplicativos aí vencedores aí do scholarship da Apple. Ela trabalha assim, né, ela tem uma rede social no Instagram que tem aí 96 mil seguidores e ela é produtora de conteúdo dentro da área, tem diversos, né, seguidores. Então, ela vai poder contar para a gente dessa experiência dela, que já é tão rica, né, com esse tempo dela aí de atuação no mercado. O URB também, gente, onde ela é designer de produto, essa parceria, nossa nova parceria, ele é a empresa antigo até urbano, né? E assim, apesar deles assim estarem agora com essa, né, desde 2011, é uma empresa no mercado já presente, experiente, né? E ela é uma empresa que é líder aí em viagens online no Brasil. Então, é uma marca internacional, ela tem escritórios no Brasil e em Portugal, eles têm aí uma fanpage muito influente e que tem vários seguidores, né, de travels, né, seguidores aí da área de apaixonados por viagem, e 12 milhões de seguidores, gente, né? E aí eles têm uma forma aí de trabalhar em parceria, forma colaborativa, e é por isso que nós estamos juntos, né? Essa relação URB, né, e PUC Minas, numa parceria aí, academia e mercado, para construir algo novo, algo juntos, trocar, né? E é por isso também que estamos aqui hoje. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer a parceria com o URB e gostaria de agradecer muito a presença da Karina com a gente aqui hoje, né? E eu tô assim, Karina, eu também sou outra e apaixonada pela área de User Experience Design, né? Eu sou formada, né? Eu tenho mestrado em Design de Interação, dentro da universidade, né? Eu tento passar também para os alunos um pouco da minha experiência e eu também tenho paixão por essa área. Então, somos duas, né? Então, vai ser um prazer, né, te ouvir, conhecer sua experiência e a gente trocar ideias aqui hoje. Para quem está, né, com nossos convidados, participantes, alunos, nós vamos ouvir a Karina e a gente vai abrir para vocês perguntas após a fala dela. Então, quem quiser já ir enviando as perguntas durante a fala dela, pode ir enviando pelo chat. Eu vou aqui já gerenciando aqui as perguntas para encaminhar para ela e falar com ela assim que ela falar até a fala dela sobre essa experiência dela. Tá joia? Então, podem ir mandando aí para vocês, né? Lembrando, vai anotando no chat e depois a gente faça para ela as perguntas para ela responder para a gente. Tá joia? Bom, Karina, é com você. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É um enorme prazer estar aqui. Amei te conhecer aqui mesmo que rapidinho, eu também, né? Somos duas apaixonadas pela área de experiência do usuário e a galera daqui vai sair apaixonada que nem a gente. Vou falar um pouquinho, né, sobre o que é a experiência do usuário, contar a minha trajetória, espero que sirva aí de inspiração para vários de vocês.
Vou fazer aqui o esquema de ligar a minha câmera do celular, que a gente estava testando, que quando eu espelho a tela, ele para de compartilhar o do meu computador, só para vocês não pararem de me ver. Então, vamos fazer aqui um esquema aqui das câmeras. Vocês vão me ver de lado, mas pelo menos vocês não vão parar de me ver. E vamos lá, começar a compartilhar aqui. E a gente vai hoje, então, desvendar um pouco desse universo de UX Design, né, como um todo. Mas vou começar me apresentando, né? Alguém espirrou? Meu nome é Karina Troncos, mas vocês podem me chamar de Nina. Eu tenho 24 anos e eu trabalho como Product UX Designer ali no URB, né? São dois termos muito similares para falar sobre design de produtos digitais, design de experiência, tanto que o termo UX vem de User Experience, ou seja, experiência do usuário. Então, a gente realmente trabalha, né, projetando a experiência de produtos digitais como um todo. E eu já trabalhei também em empresas como Globosat, como Globo.com. Vou contar também para vocês um pouquinho assim, da minha trajetória. E eu sou estudante de ciência da computação na PUC-Rio, então eu fiz essa transição da área de desenvolvimento para a área de design, né? No meu primeiro estágio, que foi onde eu conheci todo esse universo de design de produtos digitais, me apaixonei e decidi que eu queria trabalhar com isso, e estou me formando no final desse ano. Eu venci o Scholarship da Apple nos últimos 5 anos, que é uma competição que a Apple lança todo ano para estudantes do mundo inteiro, em que eles escolhem 350 alunos para levar para a conferência deles lá na Califórnia. Então, a gente tem em torno de 2 semanas para desenvolver um aplicativo por conta própria. Então, a gente tem que fazer toda a parte de programação, toda a parte de design, enviar esse aplicativo, e eles escolhem esses vencedores e a gente passa uma semana inteira lá na conferência, assistindo a todas as palestras, a gente conversa com os engenheiros da Apple. É realmente assim uma semana incrível. E eu também tenho o Nina Talks, né, que é esse meu projeto no Instagram, onde eu falo sobre design, tecnologia, inovação, tudo que eu sou apaixonada nesse universo, justamente para atrair mais pessoas para esse universo de tecnologia e descomplicar esse universo. E eu sei que muita gente fica curiosa, né, sobre essa conferência da Apple, como é que é, então mostrando um pouquinho de como é lá. Quando teve o lançamento do Mac Pro, a gente pôde ver depois do lançamento lá em realidade aumentada, os componentes de todo o lançamento como um todo. Eu consegui tirar minha selfie com o Tim Cook também, que é o CEO da Apple, consegui entrar lá no meio, consegui tirar minha selfie com ele. E é super legal também, porque no corredor a gente cruza com pessoas que a gente, assim, admira muito. Então, pude bater um papo super rápido com o John Glansky, que é o diretor de evangelismo de design e tecnologia da Apple. Ele que coordena toda a premiação de Design Awards, que são os aplicativos que são selecionados como os melhores, né, todo ano pela Apple. Então, assim, é uma semana super incrível. E justamente o diferencial dos meus projetos sempre foi focar muito na experiência do usuário, que é sobre o que eu vim falar com vocês hoje. E aí um pouquinho de como que eu cheguei, né? O meu primeiro estágio foi num programa da Apple chamada Apple Developer Academy, que é uma iniciativa da Apple com universidades do Brasil, da Itália e da Indonésia, justamente para fomentar desenvolvimento iOS. Então, é realmente assim um laboratório de inovação em que a gente aprende tudo do zero, a gente tem mentores, a gente trabalha com uma metodologia de ensino diferente chamada CBL, que é Challenge Based Learning. Então, a gente vai aprendendo a base de desafios e a gente vai construindo ali realmente nossos próprios projetos. E aí, como se tratava, né, de desenvolvimento de aplicativos, eu conheci os designers de experiência e eu falei, caramba, mas isso é muito incrível, eu me apaixonei e tal, quero muito trabalhar com isso. E falando até um pouquinho da Apple Developer Academy, aqui no Brasil tem em 10 lugares diferentes, sendo que 3 são em São Paulo, mas tem Amazonas, tem Ceará, tem Pernambuco, tem Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, e infelizmente não tem em Minas, mas é uma oportunidade assim super legal e muita gente não conhece, então às vezes se você tem algum amigo que tem vontade de participar, vale a pena indicar, porque não é tão divulgado e realmente foi algo que virou muito a chave na minha carreira, né? Porque não tinha passado na minha cabeça quem eram as pessoas responsáveis por design de produtos digitais, muito menos que é uma disciplina assim tão completa, tão focada nas pessoas.
E eu me encontrei justamente porque eu enxerguei que ali a interseção entre utilizar a tecnologia e também estar muito ligado com as pessoas, né? A gente faz muita entrevista, a gente quer entender quais são as necessidades das pessoas, para aí a gente pensar como que a gente vai resolver esse problema através da tecnologia, né? Então, utilizar a tecnologia como meio e não como fim. E aí eu fiquei na Apple Academy durante 2 anos, como desenvolvedora, mas estudando muito sobre o UX, aplicando esses aprendizados que eu estava tendo nos meus projetos, e aí eu fui meio que construindo ali, digamos, o meu portfólio inicial. Felipe, lá do negócio da disciplina de arquitetura de software, eu já passei para frente, né? Oi? Eu acho que cortou o início, eu não sei. Vou seguindo aqui. Pode seguir, Karina. Pode. Eu estou colocando mudo aqui nos convidados. Beleza, tranquilo. E aí eu apliquei logo depois para um estágio de UX na Globosat, morrendo de medo de não passar, porque eu não tinha design no meu currículo, eu achava que eu tinha que estar cursando uma graduação de design para poder trabalhar com UX, mas depois eu descobri que realmente é uma disciplina muito multidisciplinar, tem muitas pessoas que migram de outras áreas e áreas muitas vezes não relacionadas com tecnologia como um todo. Então conheço pessoas de advocacia, de publicidade, de biologia que migraram para o UX design. Então, é realmente uma área que está crescendo muito e muito rica. E aí foi lá que realmente comecei a minha carreira de UX. Então, eu fiquei um ano e pouco como estagiária e depois eu fui efetivada. E era super legal lá porque funcionava um pouco estilo agência, no sentido de que a gente não ficava alocado num produto em específico, a gente atendia aos vários canais. Então, eu fazia projetos para Multishow, fazia para Globosat Play, para Sport TV, Premiere, Globo. Então, eu ganhei muita experiência ali, tipo, em vários segmentos, foi super maneiro. E aí, logo depois, a minha equipe inteira foi transferida da Globosat para Globo.com. E aí, lá já era um modelo diferente, realmente, da gente ficar alocado num produto. E é maneiro no sentido de que a gente consegue ir acompanhando um crescimento de um produto, a gente é muito drivada a dados, a acompanhar, a mensurar, a melhoria. Então, não era um projeto que a gente simplesmente entregava e aí já partia para outro. Então, aqui eu pude ter uma vivência diferente em relação a design de produto, né? Então, eu primeiro entrei na plataforma de vendas. Então, a gente ficava responsável por toda a experiência de checkout e toda a gestão de assinatura de todos os produtos Globo. Então, o nosso grande desafio era, por exemplo, de que a gente tinha um checkout que tinha que servir para todos os produtos. Então, ele tinha que ser extremamente modular, ele tinha que entender as necessidades de todos os canais. Então, um ponto muito chave é de entendimento dos negócios, né, das necessidades de cada um dos nossos clientes, né? Então, a gente lida muito com o usuário final, mas a gente lida muito com todo mundo da empresa que realmente tem uma necessidade muito grande que a gente tem que atender. Então, a gente está atendendo a necessidades de vários times e como também do usuário final. Então, fiquei um tempo na plataforma de vendas e depois eu fui trabalhar no G1, né, o maior portal de notícias aí do Brasil, se não da América Latina. E também foi uma experiência assim incrível de pequenas modificações que a gente fazia, impactava assim milhões de usuários. E aí, no final do ano passado, surgiu uma oportunidade incrível de ir para o Urb, né, de me tornar designer responsável pelo aplicativo deles. E aí eu super topei o desafio e estou lá desde então. E, novamente, uma experiência assim, incrível, completamente nova, trabalhar com o universo de travel, de sempre buscar entregar a melhor experiência possível para os nossos viajantes. E é muito mais do que a interface em si. A gente planeja, a gente mapeia, a gente pesquisa tanto para a gente conseguir proporcionar uma experiência que vai muito além das telas, né? Porque o nosso produto ele não vive numa ilha isolada em que as pessoas usam e simplesmente guardam. A gente tem que entregar valor para elas como um todo, um valor como produto, um valor como marca. Então, a gente tem que estar sempre muito alinhado com toda a estratégia da empresa, a gente muito alinhado com a estratégia de negócio, muito alinhado com as tecnologias mais de ponta que a gente tem à nossa disposição para poder trazer as nossas ideias realidade. Então, falando um pouquinho do que é o UX Design, sendo que eu já dei vários spoilers por aqui, o ponto principal é que design está em todos os lugares, né? Não tenha nada que a gente use que não tenha sido projetado, tanto que a tradução assim mais literal de design é justamente projetar. E o meu coordenador ele falava, né? Nós somos projetistas, nós projetamos experiências.
E o design nos ajuda a completar tarefas no nosso dia a dia e nós somos usuários de diversas coisas, né? Então, como por exemplo, da nossa torradeira no café da manhã, do controle remoto na hora de assistir TV na hora do almoço, do nosso computador na hora de trabalhar. E toda vez que a gente usa algum desses objetos, nós estamos tendo experiências e nós desde sempre tivemos experiências. O que aconteceu é que nós passamos a ter experiências digitais também, né? Mas os princípios continuam sendo os mesmos, de que elas podem ser tanto positivas como negativas e que existem pessoas por detrás pensando, planejando essas experiências para que elas sejam as melhores possíveis. Então, é muito sobre a gente pesquisar, investigar e buscar tornar as coisas melhores do que elas eram antes. A gente tem esse foco muito grande em entender as necessidades das pessoas, o contexto em que elas estão inseridas, da gente identificar algo que não está funcionando super bem, da gente se aprofundar num problema, da gente explorar possíveis soluções e decidir quais delas faz mais sentido a gente seguir em frente e testar. Né? Então, é realmente da gente testar muito, a gente errar, aprender com os nossos erros, ir de novo, é realmente um processo muito iterativo, né? Então, a experiência do usuário abrange todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, com os seus serviços, com o seu produto. E essa frase foi falada, né, por Dan Norman e Jacob Nielsen, que são 2 grandes nomes na área. Então, vale, inclusive, dar uma pesquisada neles 2, porque tem muito conteúdo bom sobre eles. Então, assim, experiência é algo que vai muito além do digital, né? É uma definição, assim, bem ampla. Mas nós, como UX designers, a gente fica focado em experiências digitais, né? Então, como, por exemplo, sites e aplicativos, mas que também se estende para interfaces de voz, realidade aumentada, realidade virtual, smart TVs. Então, experiências interativas como um todo é super interessante ter um designer de experiência realmente ajudando ali a construir todo esse enredo. E o termo, né, experiência do usuário, surgiu na década de 90 com o Don Norman, esse senhorzinho super simpático. Na época que ele trabalhava na Apple, ele fundou a primeira área de experiência do usuário. E ele dizia que a experiência de se usar os computadores não era muito boa, mas como assim? No caso do cliente chegar na loja e comprar um computador e quando ele chegava no carro, a caixa simplesmente não cabia na mala. E aí, quando ele finalmente chegava em casa e abria a caixa, ele não sabia montar. Então, ele disse, tudo isso, a experiência do usuário, vai muito além da interação dele com a interface final. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de fazer um mapeamento da jornada, de entender as possíveis dores, porque vai além da interação com o produto em si. Né? Nesse caso, o usuário ele nem conseguiu interagir com a interface, porque ele teve vários obstáculos ali no meio. Então, a gente tem que prestar atenção nessa jornada como um todo. Então, o objetivo de UX é justamente colocar o usuário no centro de tudo, fazendo com que ele se encante e sinta que aquilo foi feito exatamente para ele. E como que a gente faz isso, né? É sobre a gente pesquisar, a gente planejar e projetar experiências que sejam simples, que sejam prazerosas, que sejam intuitivas, que tenham uma boa usabilidade. Então, da gente entender esse contexto em que as pessoas estão inseridas e trabalhar nas reais necessidades delas. Então, um paralelo que eu gosto muito é no sentido de, esteja a gente projetando um restaurante físico ou um site ou um aplicativo de restaurante, a gente consegue meio que aplicar os mesmos princípios. Né? A gente tem que entender por que as pessoas estão chegando lá em primeiro lugar, como que elas estão chegando, como que elas se movem naquele espaço, seja ele físico, seja ele digital, e quais são as coisas que a gente pode fazer para tornar o tempo delas lá melhor. Então, no caso de um restaurante físico, né? Como que eles chegam à mesa? O que acontece? As cadeiras são confortáveis? E a gente consegue fazer essas escolhas para o universo digital também, né? De quando que eles chegam no meu site ou no aplicativo. Como que a gente recebe elas? O que vem em primeiro lugar? Né? Qual a mensagem que a gente está querendo transmitir? Como que a gente fala isso? Como que eles navegam ali dentro? Então, é importante a gente ter todas e várias outras coisas em mente, esteja a gente projetando experiências, sejam elas físicas, sejam elas digitais, e a gente consegue traçar ali vários paralelos. Porque, no final das contas, são pessoas ali interagindo. Vai ter uma pessoa por detrás projetando, uma interface ali no meio e uma outra pessoa do outro lado. Mas a gente não pode esquecer que é uma comunicação, ele realmente, entre pessoas, é só um meio de comunicação. E da gente entender também os modelos de interação, que tem super a ver com a questão de que o coração do UX é o design centrado no usuário, é o design centrado no humano, no sentido de que
o digital é um campo que está em constante mudança, a área de UX ganhou muita relevância nos últimos anos. Muitas pessoas ficam com medo de, caramba, mas eu vou conseguir me atualizar, são muitas coisas que estão acontecendo, tudo muda muito rápido, mas o que nunca vai mudar é que nós projetamos para pessoas reais, com mentes e vidas complexas, e o que a gente tem que se atualizar em relação às tecnologias, aos modelos de interação. Então, a forma como a pessoa interage com o computador, com mouse e teclado, é diferente dela interagindo com um celular, que ela vai utilizar os dedos, com uma televisão, que ela vai utilizar um controle remoto. Então, obviamente, tem essas particularidades relacionadas à tecnologia, modelos de interação, mas os modelos mentais das pessoas que realmente o que a gente estuda, compreende, trabalha em cima e traduz isso através de produtos e serviços melhores. Então, a gente trabalha em cima do que o próprio nome diz, que é justamente colocar as pessoas no centro das nossas decisões de produto, entender o que elas precisam e desenvolver a melhor solução possível. E aí, falando um pouquinho do espectro de trabalho de UX como um todo, é realmente ali muita estrada, né? É um guarda-chuva ali super grande de atuação. Mas eu gosto muito desse desenho que ele separa em 3 macro-áreas, que é a área de research, que é realmente a parte de pesquisa, que é a parte de entendimento, a parte de UX, que é a parte, né, de conceituação, né, da gente estressar bastante essas ideias, da gente mapear, da gente projetar, fazer vários processos, realmente de ideação. E tem a parte de UI, que é a parte de interface, né? De user interface, que é a parte ali realmente de entrega, que é da gente realmente traduzir em telas, né? No que realmente a galera vê todo esse estudo que a gente fez anteriormente, que acaba sendo meio que a pontinha do iceberg. E aí me pergunto, caramba, não, beleza, é muita coisa, como é que eu vou trabalhar com isso? Karina, você ficou no mudo. Karina, é isso. Abre o microfone, por favor. Foi um erro meu aqui na... Ah, tá, beleza. Você estava falando, voltei a aqui. gente ouviu até como é que eu vou trabalhar com esse tanto de coisa. Ah, beleza, combinado. Né, então, como é que eu vou trabalhar com esse tanto de coisa? Existem vários recortes diferentes, dependendo da empresa que você está trabalhando, e dentro da empresa, dependendo da área. Então, eu, pessoalmente, sou uma pessoa que tem um perfil mais generalista. Eu sempre trabalhei meio que de ponta a ponta, da parte de pesquisa até a parte de interface, mas sempre atuando com pessoas especialistas. Então, tanto na Globo como no URB, a gente tinha e tem times de research, então pessoas especialistas 100% focadas em pesquisa para dar todo esse apoio para a gente. Na parte de writing, que nem está aqui na parte de escrita, então terem pessoas especialistas nisso realmente para dar esse suporte. Na parte de interface, então, eu acabo realmente atuando mais de ponta a ponta, mas existem perfis mais generalistas nesse processo, e é realmente de entender com o que você mais se identifica, com o que você mais gosta de fazer. Então, é super interessante no início você realmente experimentar de tudo um pouco para você poder entender todo esse processo, você vestir esses vários chapéus, entender realmente onde que você mais se encontra, mas existe espaço no mercado tanto para perfis mais especialistas como para perfis mais generalistas, assim. Não tem certo nem errado. E aí, falando um pouquinho também no mercado de UX, assim, no mundo, né, uma pesquisa do Nielsen Norman Group mostra a evolução da quantidade estimada de profissionais de User Experience desde a década de 50, passando por 2010, que chegou a cerca de 100 mil, e 2020 a gente, né, cerca de 1 milhão de profissionais de UX no mundo, e prevê que haverá mais de 100 milhões de profissionais de UX em 2050. E a Nielsen Norman Group é realmente, assim, a empresa, digamos assim, mais renomeada relacionada a UX no mundo, que é uma grande referência. Então, é uma área que está crescendo muito, né? Conforme a tecnologia vai evoluindo, vai surgindo realmente a necessidade de mais profissionais de experiência como um todo. E aí, falando do mercado de tecnologia no todo, no Brasil, né, não é novidade de que até 2024 a demanda por profissionais na área de TI vai somar mais de 420 mil, né? Então, a gente precisa atrair, reter e desenvolver talentos diversos no mercado de tecnologia para a gente conseguir fechar essa conta. E, principalmente,
reforçar de que existem várias profissões debaixo do guarda-chuva de tecnologia, né? Só de falar de desenvolvimento, a quantidade de bifurcações que existem ali dentro, você pode trabalhar como front, como back, como full stack, com banco de dados, com cloud, enfim, não consigo nem listar. E toda a parte de UX design que eu mostrei, que também tem várias especializações ali dentro. Tem área de ciência de dados, né, de machine learning, enfim, tem uma infinidade de opções ali dentro. Então, é da gente ali aos poucos ir entendendo e compreendendo onde que a gente se encaixa, porque realmente são muitas opções. E é uma área que está crescendo muito e que precisa de muitas pessoas. Então, vou aproveitar para indicar 2 materiais, né, que são, assim, guias, são relatórios, era essa palavra que eu queria lembrar, relatórios. Tem o primeiro da Revelo de pessoas desenvolvedoras no Brasil em 2020. Então, eles falam um pouco do perfil de profissionais, os cargos, as atividades, ferramentas, salários. Então, é legal para ter uma visão, assim, relacionada à parte de desenvolvimento no Brasil. E também tem o Panorama UX, que também roda todo ano, para entender quais são as ferramentas mais usadas, salários, o mercado como um todo no Brasil. Então, é legal dar uma pesquisadinha nesses 2 materiais para ter uma noção assim mais aprofundada do mercado. E aí eu queria trazer alguns cases assim legais de UX que, para mim, esses cases eles deixam muito claro o quanto a pesquisa, a investigação e o entendimento da necessidade das pessoas é realmente uma grande virada de chave para produtos como um todo. E aí o primeiro case é do Canva, né? A ideia da fundadora Melanie Perkins era sobre realmente o futuro da publicação, né? Do Canva ser uma plataforma online que permitisse que qualquer pessoa pudesse criar de forma muito rápida e muito fácil peças gráficas, né? E a ideia surgiu de uma frustração dela em relação ao tempo que ela levava para aprender a utilizar os softwares de design convencionais. Então, ela resolveu buscar democratizar o design de uma forma muito incrível. E ela disse, né? Percebi que no futuro o design seria todo online, colaborativo, muito, muito mais simples. E eu realmente acredito muito nisso, de que a gente está demais seguindo nesse caminho, principalmente na parte de UX design, né? Por exemplo, a ferramenta que a gente mais usa é o Figma. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele realmente ganhou o coração de todo mundo no mercado por conta dessa colaboração, do quanto é fácil colaborar com outras pessoas, tanto outros designers quanto outras pessoas do time como um todo. Então, realmente, o futuro aí do design, e acho que de todas as áreas acaba sendo realmente da gente colaborar com mais pessoas, porque a gente tem saídas, né, outputs ali muito mais ricos. E aí, o desafio do Canva, né, que eles descobriram que o desafio deles era de que eles tinham que mudar a crença dos seus usuários sobre as suas próprias habilidades de design e fazer os usuários se sentirem felizes e confiantes ao criarem os seus próprios designs. Mas como que eles chegaram nessa conclusão? Para entender a receptividade dos usuários em relação à nova plataforma deles, eles conduziram várias pesquisas qualitativas, né? Então, a gente trabalha muito unindo dois tipos de pesquisa, né? Pesquisa quali e pesquisa quanti. Quanti realmente quantidade, né? O próprio nome explica um pouquinho. Mas digamos que a gente identifica quantitativamente, né, com os nossos dados, que tem muitas pessoas abandonando o carrinho de compras. Então, a gente vai investigar qualitativamente para entender realmente o que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente tem esses dados com uma quantidade massiva, mas a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Então, a gente vai entender, às vezes, as pessoas falar, é só nesse momento aqui que eu calculo frete, e eu vejo que o frete dá absurdo, então é por isso que eu desisti. Porque tem um campo aqui que eu não entendo o que eu tenho que preencher e para mim não está intuitivo, tipo, enfim, pode ser diversos motivos. Então, a gente une muito o quant e o quali no nosso dia a dia, não tem uma ordem certa nesse caso, tipo, o quant que fez surgir a necessidade de um quali, mas pode ser ao contrário e a gente vai unindo. Mas eles realizaram várias pesquisas qualitativas, como, por exemplo, entrevistas com os usuários são qualitativas, testes de usabilidade são qualitativas, porque eles queriam entender onde que eles poderiam fazer melhorias na plataforma deles. E aí eles descobriram que o design gráfico era intimidante para muitas pessoas, né? De que os usuários eles tinham medo de clicar muito e que eles se frustravam muito rápido e que eles diziam que eles não eram criativos o suficiente. Então, para eles ficou claro que não era apenas problemas da ferramenta em si, ligados à usabilidade, que estava impedindo as pessoas de criarem grandes projetos, mas sim uma crença das pessoas de que elas não eram boas o suficiente para projetar. Então, como que eles resolveram isso, né?
A equipe do Canva não precisava apenas criar um programa de design gráfico intuitivo e fácil de usar, eles precisavam capacitar as pessoas que não eram designers gráficos para acreditar que elas podiam projetar. Então, eles prestaram mais atenção nessa jornada emocional dos usuários para ir aos poucos desfazendo essas crenças de que eles não tinham talentos, de que não tinham habilidades ou capacidade criativa. Então, por exemplo, surgiram uma série de desafios interativos para eles irem experimentando pequenas vitórias, irem construindo essa confiança criativa e convencendo de que aprender ali a mexer no Canva era algo divertido de se explorar. Então, pensar na quantidade de usuários que eles estariam perdendo se eles não tivessem descoberto isso. Eles poderiam achar que era algum problema da plataforma ou que a base deles de usuários estava suficiente, mas dessa forma eles conseguiram abraçar muito mais pessoas porque eles entenderam o que estavam impedindo as pessoas ou de começar ou até mesmo de largar no meio, né? De começar a usar e realmente desistir do produto. Então, eu acho muito legal esse case. Eu acho ele, assim, muito mágico, digamos. Um outro case super legal em relação a esse aplicativo da Nike, do Nike Training Club, porque eles entendem, né, que o principal bloqueio para as pessoas, né, de um treino consistente realmente é a falta de motivação. Então, se você não tem um parceiro de corrida, se você não tem um personal training ou trainer ou alguma outra forma de incentivo, é muito fácil da gente abandonar o nosso hábito de corrida ou muitas vezes nem começar, né, da gente baixa o aplicativo e nunca começa a usar. Então, pensando nisso, o aplicativo ele trabalha em diversos momentos, diversos pontos ali de contato, a incentivar os usuários a continuarem treinando e alcançando os objetivos deles. Então, desde coisas mais simples como enviar notificações para lembrar de treinar, como, por exemplo, eles têm exercícios de corrida guiados. Então, eles têm lá realmente gravações em que vai como se tivesse um personal trainer ali falando, beleza, você bateu ali 2 quilômetros, continua. Você pode montar treinos personalizados, tem toda a parte de gamificação, né? A gente sabe como gamificação é incrível, a gente consegue também adaptar isso para diversos universos, não simplesmente de jogos, né? Então, o Nike Training Club é um grande exemplo que usa isso de uma forma inteligente. O Duolingo, de línguas, também usa isso de uma forma extremamente inteligente para manter os usuários engajados. Então, é muito isso sobre como que a gente consegue tornar um treino agradável. Vai muito mais do que a interação da interface, de entender, da gente reter, da gente engajar, de tornar as coisas realmente ali mais prazerosas para os nossos usuários. E um outro case que eu acho muito legal, que está ligado a uma das heurísticas de Nielsen, que eu não sei se já ouviram falar, que são meio que 10 princípios de usabilidade que nos ajudam a construir um produto com uma usabilidade incrível. Não são regras nem nada, mas, inclusive, nos meus estudos iniciais de UX, para mim ficou muito claro ler essas heurísticas e entender um pouco mais sobre a experiência como um todo. E aí eu encontrei 2 debaixo desse guarda-chuva de prevenção de erros que aconteceram comigo. O primeiro deles foi em relação a Siri, tipo, às vezes eu durmo, eu fico com muitas ideias na minha cabeça. E às vezes eu falo, pô, amanhã eu vou fazer coisa XYZ. Aí eu simplesmente falo, Siri, amanhã me lembra de fazer coisa tal. E eu nem tinha me tocado que já tinha passado de meia-noite. Aí ela perguntou, só para ter certeza, você quis dizer, tipo, amanhã segunda-feira ou amanhã terça-feira? Eu achei isso muito inteligente, porque é uma etapa de prevenção de erros. Imagina ser uma reunião muito importante, eu acabei marcando para o dia errado. Então, é algo de entender realmente como que funciona a cabeça das pessoas e meia-noite é amanhã ou é depois de amanhã, né? O outro é realmente do Gmail, que eu sou uma pessoa esquecida, então muitas vezes eu falo, gente, está em anexo, envio um e-mail sem anexo. E eles identificam se você fala em anexo no e-mail e se você não colocou nada, eles falam, você escreveu, mas não tem arquivo, você quer seguir mesmo assim? Então, é muito maneiro quando a gente projeta com a mentalidade que o usuário ele pode estar desatento ali a detalhes importantes ou simplesmente ele não sabe qual é o impacto das ações dele. Então, por exemplo, por isso que muitas ações destrutivas, a gente coloca aquelas 2 etapas de tem certeza que você quer deletar esse arquivo, você tem certeza que você quer fazer coisa tal, porque às vezes escorrega, a pessoa não presta muita atenção, então a gente tem que ter essas coisas muito claras na nossa mente. O foco é sempre fazer com que ele se sinta confortável, de que ele se sinta seguro, né? Que ele não tenha medo de interagir com algum produto, porque talvez ele faça besteira, que nem com o Canva. Caramba, vai que eu faço alguma parada aqui muito ruim, né? Então, a gente trabalha muito em cima disso. E aí, falando um pouquinho de como que é o nosso dia a dia, né, de trabalho, como que é trabalhar lá no URB, por exemplo.
O nosso trabalho é muito colaborativo, principalmente em relação a esses 3 pilares, que é design, desenvolvimento e negócios. Então, o nosso trabalho ali como UX é encontrar um ponto de equilíbrio entre as necessidades dos usuários, os objetivos de negócio e a viabilidade técnica, no sentido de o que é possível tecnicamente com as tecnologias que a gente usa, né? O que realmente não é muito custoso em relação a tempo, em relação a dinheiro, como é que a gente consegue alinhar esses 3 pontos da melhor forma possível, de forma que a gente consiga entregar algo de valor para as pessoas, algo de valor para o negócio e utilizando tecnologia da melhor forma possível. Então, esse é um formato assim mais simplificado com as pessoas com quem eu realmente mais troco no meu dia a dia, que é a galera de produto, a galera de negócios e os desenvolvedores. Então, eu gosto muito também dessa frase de que um produto com uma boa experiência não é papel apenas do UX designer, mas do time como um todo, né? O UX designer, ele não é o salvador da pátria, que realmente ele faz tudo. Todo mundo que está, de alguma forma, contribuindo para o produto que a gente está construindo, ele está contribuindo para a experiência do produto. Então, os desenvolvedores, eles são detentores da experiência, a galera de produto, as pessoas das outras áreas, todo mundo que, de alguma forma, está produzindo algum entregável que vai se refletir no produto final, eles também estão contribuindo para a experiência do produto como um todo. Então, a gente trabalhar com muita empatia, com muita compreensão do nosso público-alvo, independente da nossa área de atuação, ali dentro do produto, algo extremamente forte e que se reflete no produto final, né? Então, equipes multidisciplinares são a essência do design de um produto digital, essa visão dessa tríade, né, de desenvolvimento, negócios e produto é uma visão bastante simplificada do nosso dia a dia, de como que as equipes são estruturadas, e a gente trabalha muito com as outras disciplinas da empresa. Eu preciso estar muito bem aliada com marketing. Marketing está organizando todas as campanhas que vão aparecer no aplicativo que eu estou desenvolvendo. Então, eu preciso ter uma compreensão muito grande de todo o conteúdo que vai ser produzido para popular, né, o produto que a gente está construindo. Tem que estar tudo muito bem amarrado, com branding também, com toda a parte de jurídico, se tudo que a gente está fazendo está conforme a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e da gente pensar como que vai ser essa experiência, a gente tendo acesso aos dados que a gente precisa, e se a pessoa ela não permitir esses dados, como que a gente proporciona uma experiência que ainda seja agradável, sabe? De como que a gente personaliza, mas não mantém só uma experiência super top para quem fornece todos os dados, de como que a gente equilibra isso com data science, que nos ajuda a ter todo esse conhecimento de dados para a gente ser muito movido a dados, atendimento ao cliente, que é realmente a nossa mina de ouro, né? É realmente ele quem realmente está enfrentando alguma dor em relação ao nosso produto, de como que a gente atende isso da melhor forma possível, enfim. E várias outras áreas, então realmente todo mundo está contribuindo com a sua expertise para a gente entregar o melhor produto possível, e é isso que eu acho mais incrível na nossa área. E aí, em relação ao meu time, eu meio que pertenço a 2 times. Eu pertenço ao time de app e eu pertenço ao time de design. Então, é realmente meio como se fosse uma matriz, né? Eu tenho uma atuação ali transversal. Então, falando do meu time de app, né, em relação àqueles 3 pilares, tanto na Globo como no Urb, a gente trabalha em formato de squads, que são times menores na empresa que são focados em temas específicos. Então, quando eu era da plataforma de vendas, eu era do squad de checkout. Agora que eu trabalho no Urb, eu sou no squad de app. E a gente tem outros squads, como, por exemplo, de minha conta, squad de pacotes, squad de hotel, squad de pagamento, squad de Clube Urb. Enfim, a gente tem esses vários times que trabalham nesse formato de ter alguém de produto, que é essa pessoa de negócios que define os objetivos de negócio, a todas as metas, prioriza o que precisa ser feito, o design de experiência do usuário e os desenvolvedores. E aí, no meu caso de app, né, nós temos desenvolvedores iOS, desenvolvedores Android e desenvolvedores back-end. Então, são com essas pessoas com que eu troco ali realmente diariamente e que a gente vai buscando e melhorando ali o nosso app. Então, a gente prioriza tudo que precisa ser feito, analisa, faz reunião, vai acompanhando todos os nossos resultados. E, ao mesmo tempo, também eu participo de todos os rituais também do time de design. Então, a gente faz os nossos alinhamentos em relação a todos os projetos que estão sendo tocados nos outros squads. A gente faz design critique, que é realmente da gente se reunir e a gente criticar positivamente algum projeto que alguém está tocando.
a gente faz review, que é de alguém apresentar um projeto que desenvolveu. Então, a gente realmente ele vai trocando e eu meio que pertenço a esses dois times, o que é muito maneiro também. Em relação a ferramentas, né, não tem assim uma unanimidade em relação a isso, mas em relação à prototipação, a grande maioria das empresas utiliza o Figma, como eu disse, o Figma ele é maravilhoso, ele é muito colaborativo. Então a gente faz várias dinâmicas e também todas as prototipações de tela, a gente utiliza o Figma. A gente usa o Gira para fazer todo o controle das nossas tarefas, então tem lá todos os cards de tudo que todo mundo do time está tocando, né, para a gente ter noção do que está sendo feito, do que foi feito, do que precisa ser feito, para acompanhar se a gente está seguindo um ritmo ok. Então, a gente utiliza o Gira, tem muitas empresas que utilizam Trello, por exemplo. Então, depende muito, assim, porque traduzir os objetivos de negócio para projetos de design e também para código não é uma tarefa fácil, então é importante a gente buscar como time ferramentas que sejam fáceis para a gente fazer essa gestão. Então, nem tem certo nem errado, é entender o que vai agilizar o trabalho do time como um todo. Então, esse é o combo assim que tem funcionado para a gente hoje em dia. A gente usa muito o Miro, que é como se fosse um quadro branco gigante em que a gente consegue meio que colar post-its virtuais e a gente faz várias dinâmicas, vários processos. Tem muitos templates legais, então a gente usa o Miro como esse quadro branco gigante assim, para vários processos de ideação. A gente utiliza o Coda, que é como se fosse o Notion. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Notion. O Coda eu só conheci no Urb, mas é onde a gente também faz todas as nossas documentações de time como um todo. Então, é um espaço realmente de documentar, né? Porque é super importante a gente documentar os nossos processos, tanto para a gente, como para o nosso time, como para as pessoas que vão vir depois, de por que essas decisões foram tomadas. A gente, às vezes, não lembra, ou vão ser próximas pessoas que vão pegar. Então, ter tudo muito bem documentado é algo super importante. E a gente utiliza o ecossistema Google, né, para e-mail, agenda, Google Drive, para a gente conduzir testes de usabilidade, por exemplo. Enfim, a gente utiliza todo o ecossistema ali. Então, realmente, essas são as ferramentas assim, que eu mais uso no meu dia a dia. Se alguém perguntasse, é esse combo. E em relação ao processo de trabalho, né, se eu também tivesse que quebrar em 4 blocos principais, né, em 4 fases, digamos, ao mesmo tempo que eu toco vários projetos ao mesmo tempo e cada um está numa fase diferente, mas o primeiro seria pesquisa com os usuários, em segundo seria da gente mapeando e projetando isso tudo, né, depois que a gente tem um entendimento dos usuários e dos problemas, a gente vai realmente fazer os primeiros rascunhos da solução para a gente fazer todo esse processo de ideação. E quando a gente entende que está redondo, assim, a gente faz teste com os usuários novamente para entender se o que a gente projetou faz sentido, se não, a gente volta para a prancheta e testa de novo e volta. Então, realmente, um processo muito cíclico e interativo ali como um todo. E aí, depois, realmente, quando a gente sobe, beleza, os desenvolvedores colocaram a mão na massa, a gente volta realmente para ajudar em toda a parte de mensurando e acompanhando. Como time, a gente define qual é a nossa definição, né? Ficou ótima essa frase. Define qual é a nossa definição de sucesso, né? A gente subindo tal funcionalidade, tal componente, tal produto, a gente tem como objetivo a coisa XYZ. A gente conseguiu alcançar? Não conseguiu? Por quê? Onde que a gente pode melhorar? Então, realmente, é um processo incompleto da gente simplesmente subir e esquecer. A gente sobe e aí a gente vai entendendo e acompanhando para entender aonde que a gente pode melhorar, o que a gente consegue aprender com isso. E aí, para fechar, também queria indicar uns materiais de estudos para vocês, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no universo de UX. Tem 2 guias de estudo que eu gosto muito. O primeiro deles é o Guia do Product Designer, da Mapia SESI, que é uma curadoria de conteúdo com várias indicações de artigos, livros, vídeos, etc. É muito, muito, muito bom. E tem um outro em inglês, que é o Start UX Design, que tem vários capítulos, é muito legal. E eles trazem essa visão realmente de como que é trabalhar com design de produtos digitais. Eles indicam vários outros conteúdos aprofundados extras. Então, esses 2 guias são super bons. E mesmo o Start UX sendo em inglês, dá para usar também o plugin do Google Tradutor, no Google Chrome, que ele traduz a página inteira, então dá para ler também em português.
Em relação a livros, o primeiro deles que eu indico é Introdução e Boas Práticas em UX Design, do Fabrício Teixeira. Ele é uma leitura super rapidinha, mas ao mesmo tempo muito completa. Eu indico assim como o primeiro livro para quem quer começar em UX. É muito, muito, muito bom. O segundo deles é o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, que tem um foco maior em usabilidade, né? Usabilidade tanto mobile como web. E é o que o próprio nome diz, não me faça pensar, de você não precisar fazer o usuário pensar para tomar alguma ação e tal, de realmente ser intuitivo, né? Esse grande foco em usabilidade. E o terceiro deles é o Design do Dia a Dia, do Don Norman, que eu falei bastante aqui na apresentação, que eu sou apaixonada. E apesar dele não ter esse foco no digital, foi o primeiro livro que eu li pessoalmente, assim, que abriu muito a minha visão sobre design como um todo. E essa visão de experiência, tanto física como digital, a questão também ele puxa muito para o design emocional. Então, esse é um livro um pouco mais robusto, um pouco mais técnico também, mas eu pessoalmente sou super fã porque me abriu muito os olhos em relação a experiências como um todo. Canais no YouTube também, tem o XNow, tem XLab, tem Ladies That UX, tem Design Team, e todos eles produzem vídeos próprios explicando conceitos, mas ao mesmo tempo eles também entrevistam profissionais da área e chamar a atenção principalmente para o Ladies That UX, para as meninas que estão me assistindo. É uma comunidade global de mulheres em UX, só que tem capítulos aqui no Brasil, em vários estados do Brasil. Então, vale ficar ligada, para mim fez super diferença. E elas têm canal no YouTube, elas têm Medium, elas têm Instagram, elas têm grupo no WhatsApp, Telegram, enfim. Fica a dica aí também. Criadores de conteúdo, não tem só eu produzindo conteúdo no Instagram, tem uma galera muito incrível, cada um também com a sua especialidade, pessoas mais focadas em pesquisa, pessoas mais focadas em interface, outros falando de carreira internacional, outros com foco em podcast, YouTube, enfim, vale dar uma olhadinha, tem muita, muita, muita gente incrível também. E comunidades e eventos, assim. Então, de comunidades, tem Ladies That UX, mais mulheres em UX para as mulheres. Tem o Pretux, que é para pessoas pretas. Então, tem várias comunidades muito incríveis. Então, selecionei aqui super rápido. E em relação a eventos, tem o XConf, que ainda vai rolar esse ano. Tem The Developers Conference, que apesar do nome ser developer, tem trilhas de UX, tem Interaction Latin America, também esses 3 ainda vão acontecer esse ano. E também, se vocês me seguirem lá no Nina Talks, que eu estou produzindo muito conteúdo sobre o UX, e falando especialmente dos guias, que é naquela parte ali da direita, que eu fui fazendo compilados de posts, então, para quem quer começar em UX, para quem quer ler, ouvir e assistir, então, documentários, podcasts, livros, entrevistei pessoas, convidei pessoas, então vale dar uma olhada também, porque tem muita coisa legal. E para fechar, vou falar rápido para dar tempo de ler algumas perguntinhas, né, para vocês guardarem no coração de vocês, de que design é feito de pessoas para pessoas, da gente fazer das necessidades do cliente o foco central do nosso produto, de que uma boa experiência do usuário é responsabilidade de todos no time, e de que não falta são oportunidades de coisas serem melhoradas, da gente realmente treinando ali o nosso olhar para a gente enxergar realmente oportunidades. E aí vamos também para a parte de perguntas, mas fiquem 100% à vontade de me procurarem depois, porque eu estou super aqui em cima do tempo. Podem me mandar mensagem no Talks, pode me mandar um e-mail. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. Muito bacana, Karina. Obrigada, obrigada. Você realmente desvendou, né, todo o universo, né, de User Experience Design para nós. Excelente, assim, todo esse apanhado que você trouxe, sensacional. Nós vamos abrir agora para as perguntas, gente. Vocês podem, alguns já mandaram, podem mandar as perguntas aí. E que bom, Karina, que nós estamos assim super próximos e articulados. Primeira coisa que eu falo com meus alunos, né, em sala de aula, é design centrado no usuário, e a segunda coisa que eu falo com eles é dono de norma. Então, então estamos super alinhados. A gente nem conversou antes, tá, gente? E eu falo desse jeito, gente, eu sou apaixonada, né? A gente é apaixonado pelo Norma, né? Então, meus alunos que estão aqui presentes podem estar aqui dizendo, não é mentira, né? Então, assim, muito interessante, assim, né? Que bom que muito do que você falou, assim, nós estamos aqui também em sala de aula junto com os alunos, né? Reforçando e trazendo isso para os alunos, então, assim, isso é muito bacana, né? Então, quando eu estiver falando isso em sala de aula, eu vou falar assim, olha, mas vocês assistem também os Say Talks da Karina, porque ela também fala isso.
Então, não é só, né? Não é apenas Simone Nogueira, né? Então, isso é muito bom, né? Saber que é toda uma comunidade, né? Então, isso é bem bacana. Bom, primeira coisa, assim, antes de eu te falar, né, exatamente o que os Sim. outros estão perguntando, eu gostaria de eu te fazer uma pergunta, né? Uhum. Porque qual que é o meu desafio em sala de aula com os alunos? Né? Você citou aí as pesquisas qualitativas e quantitativas, né? Citou o Miro, a questão da equipe multidisciplinar, e aí vem aí a questão de você, como que a gente faz, né? Você faz todo um levantamento, né, sobre o design, sobre os nossos usuários, a gente quer desenhar centrado neles, né? E aí, na hora de desenvolver, como é que eu vou te chamar aqui de conversão, sabe? Mas aí como é que a gente converte, né? Então eu queria saber assim, um pouquinho de vocês, né? Você falou aí essa passagem entre a pesquisa para o mapeamento projetando, né? Como é que vocês transformam o que vocês descobriram em ações práticas, requisitos, né? No desenvolvimento dos projetos de vocês no URB? Ou seja, assim, eu sei que não vai dar para você falar totalmente, mas brevemente, né? Sim. Isso é algo que eu falo com os alunos que é um desafio, né? Porque você pesquisa, descobre um tanto de É coisa. a parte mais difícil, eu É a acho, parte assim. mais difícil, né? Como é que é isso lá para vocês? Uhum. Então, a gente tem esse time de UX Research que auxilia muito a gente em toda essa etapa, né? De beleza, a gente identificou que a gente tem um problema, o principal é esse, a gente identificar o que a gente quer investigar, né? Onde a gente quer chegar, quais são as hipóteses que a gente quer validar para a gente produzir uma pesquisa em cima disso. Então, a gente tem que ter muito fechadinho o que a gente quer descobrir, né? Tipo, eu vou rodar uma pesquisa. Mas o que você quer descobrir? Porque aí a gente vai definir, né, quais são os métodos de pesquisa que fazem mais sentido. Aí, digamos que é uma entrevista com o usuário. Então, a gente vai, em cima disso, levantar quais são as perguntas que a gente quer fazer. Então, a gente realmente monta um roteiro, a gente toma todo o cuidado para esse roteiro não ser enviesado, da gente também pensar quais são as pessoas com quem a gente quer falar, né? Então, no caso do URB, a gente tem as nossas personas definidas, então a gente fala, para esse problema, isso daqui se encaixa muito com essas personas, então a gente precisa buscar pessoas com esse perfil. Então, em empresas diferentes que eu trabalhei, a gente chegava nas pessoas de formas diferentes. Então, no URB, a gente, por exemplo, usa muito os e-mails, os disparos de e-mail para recrutar pessoas para as nossas pesquisas. E a gente roda uma pesquisinha antes para entender se ela se encaixa naquele perfil, se ela está disposta a participar de uma pesquisa com a gente, e a gente vai filtrando ali realmente. Né? Às vezes a gente conseguia fazer alguma intervenção no produto, se alguém quer participar de alguma pesquisa, seja no site ou seja no aplicativo. Então, existiam algumas formas aí da gente fazer esse recrutamento. E aí, no caso, o time de research que acaba realmente conduzindo, né, as entrevistas e os testes de usabilidade, e a gente roda ali várias, e a gente toma cuidado também de pedir o consentimento das pessoas para a gente poder também gravar, então ter uma pessoa que vai ser a que vai conduzir, ter uma outra pessoa que vai ser quem vai acompanhar e vai fazendo as anotações e entendendo. E a gente também revisitar todo esse material, né? Da gente meio que passar limpo, assistir isso tudo de novo, fazer toda essa tabulação de insights, que é uma parte extremamente difícil e cuidadosa, né? De quais são esses insights, da gente traçar isso também, quais são os pontos em comum entre essas várias pessoas que a gente entrevistou, entender que isso também não é verdade absoluta, né? A gente está pegando uma amostra ali, entendendo, por isso que a gente tem que bater muito com o quant, com o qual, entender. Então, a gente tem ali um trabalho, né? A gente tem esse research system, né, lá no URB, de como que a gente compila num lugar todas essas informações em que a gente possa consultar, para a gente não ter que rodar várias pesquisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente já tem essa informação, a gente só precisa encontrá-la em algum ponto. Então a gente faz todo esse também debriefing, vê tudo isso e aí fecha quais são os pontos chaves que a gente já consegue atacar de primeira. Às vezes um termo que ninguém entendeu que faz sentido. Então, por exemplo, a gente estava usando perfil. E aí a gente entendeu que muitas pessoas achavam que perfil era o perfil delas de viajante. Então, o que a gente fez? A gente alterou para minha conta. Então, uma mudança super simples, mas que a gente pesquisou recentemente. A gente entendeu que o perfil era um termo que não fazia sentido e a gente alterou esse termo. Então, algo que a gente descobriu em pesquisa que muito rapidamente a gente conseguiu ajustar. Né? A gente entendeu também que as pessoas não estavam compreendendo no app que elas poderiam ver as viagens delas, porque estava escondido dentro da minha conta. Então, a gente vai começar um teste agora
de trazer isso ali para fora para ver se fica mais facilmente visível para as pessoas. Então, a gente vai descobrindo, a gente vai fazendo muitos testes também, né? Como eu disse, é uma amostra ali que a gente identificou, a gente falou, beleza, isso não é verdade absoluta, mas vale muito a pena a gente testar. Então, a gente faz testes AB, a gente vê se faz sentido, troca só para um percentual, vê se converte mais, vê se as pessoas estão interagindo. Então, no geral, assim é isso. Não, sensacional, respondeu, sensacional. E é com esse processo, que eu falo muito, esse processo iterativo, né? Sim, Porque você tem que muito. fazer tudo junto, né? Você tem que ir avaliando, voltando, né? Revisando, muito bacana. Obrigada, Karina, excelente. Nada. O Gustavo, ele falou que você respondeu aí um pouco, mas assim, acho que você falou isso um pouco no início, mas ele queria saber, assim, né? Por que você escolheu o X? Então, foi algo assim que me brilhou muito os olhos, porque eu sempre fui uma pessoa apaixonada por design e por desenvolvimento. Então, até quando eu estava escolhendo a minha graduação, eu pensei assim, eu quero ser uma designer que sabe programar ou uma programadora que sabe design. Então, eu sempre fiquei ali um pouco dividida. Só que eu não conhecia a parte de design de produtos digitais. Eu tinha na minha cabeça design gráfico, design de produto, design de moda. E aí, quando eu encontrei design de produtos digitais, eu falei, gente, isso une as duas coisas que eu amo. É design, é pessoas e é tecnologia. Então, eu acabei, né, optando por computação. Meu pai fez computação, meu irmão fez computação. Então, foi ali realmente algo assim de família, mas aí eu voltei, me apaixonei pelo design e me encontrei no UX. Eu falei, é isso. Bacana, legal demais. O Renato, ele falou que teve que sair, mas ele estava perguntando isso, né? Ele é formado em design industrial pela UENG, né? E ele está fazendo sistemas de informação. E aí ele tinha perguntado, né? Se o que ele aprendeu na primeira graduação dele, ele poderia aproveitar, né? Em UX design, né? Você falou muito aí das equipes multidisciplinares, né? Acho que você fala, né? Você comentou muito, né? Que assim, essa área é uma área que vem pessoas de várias áreas, né? Inclusive, ele já é designer, Ele né? já é designer, então, nossa, já está com meio caminho ali andado, porque o coração do design, como a gente disse, é design centrado no usuário, é design centrado no humano, é da gente entender isso como um todo, e aí só você vai se adaptar para o universo digital, né? De entender os padrões de interação, todas as guidelines de interface e tudo mais, todo esse relacionamento com desenvolvedores, de como que funciona o dia a dia num time de tecnologia, mas principalmente a compreensão ali de contraste, de interface e tudo, assim, e você já vai ter isso muito no sangue. Então, você vai ter muita coisa para aproveitar, e eu sou super defensora de que pessoas de todos os backgrounds têm coisas para aproveitar em migração de carreira. A gente não joga o nosso conhecimento no lixo, a gente adapta, a gente entende, né, o que da nossa bagagem a gente consegue aproveitar no outro trabalho, e sempre tem coisa, nunca é tipo, ai, vou jogar fora e vou começar do zero, né? Muito legal. Eu gostei também muito como você demonstrou na sua equipe, assim, como a importância, né, dos desenvolvedores front-end e dos back-end, né? Então, assim, porque às vezes quem trabalha, às vezes, né, às vezes eu escuto de alguns alunos, não, professora, não, eu sou back-end. Então, assim, eles dão aquela impressão, tipo assim, não, eu não trabalho com essa parte com os usuários, né? Mas eles estão lá na base, né? Então, assim, eles que vão prover todo um ambiente, uma base para proporcionar esse front-end de qualidade, que seja, né, que tenha uma boa usabilidade, né? O processo começa, né, no back-end. Sim. Então, eu achei muito interessante, né? Isso mostrando como que é bom, como que é importante eles também conhecerem de User Experience Design, porque ele vai fazer parte dessa equipe, né? E achei super interessante isso também que você falou aí dessa equipe multidisciplinar. O Bernardo aí falou, você também falou um pouco sobre isso, mas o Bernardo perguntou aí, qual é a diferença entre User Interface e User Experience? Então, são duas partes que estão extremamente correlacionadas, é até um pouco difícil você separar uma da outra, porque elas andam muito lado a lado, mas se tivesse que separar, assim, mais a parte de UX é realmente ali da parte de pesquisa, de ideação, de mapeamento de jornada, da gente montar ali matrizes, pesquisas, prototipar e tal, montar fluxos, wireframes, enfim, esses vários nomes. E a parte de UI mesmo é a parte da interface, da gente projetar os componentes, é super ligada à identidade visual, como que vão ser todas essas interações, como que é todo o motion, como que é o fluxo das telas. Então, está muito ligado a componentes visuais e às interações em si. E acho que, no geral, assim, é isso, falando super rápido.
Excelente, excelente. E a Ana Carolina, ela queria saber como que vocês costumam selecionar os usuários para fazer os testes de user experience aí na equipe, né? Você falou aí né, dessa pré-seleção que vocês fazem por e-mail, né? E que vocês fazem, tipo, devem fazer alguns pilotos, né? Sim. E aí, como é que você seleciona aí no final esses usuários mesmo que encaixem aí nessas personas? Então, a gente vai fazendo essas pré-seleções, né, de que a gente tem essas personas definidas, então a gente roda essas pequenas pesquisinhas para entender as pessoas que se encaixam, e a gente realmente entra em contato com elas para conseguir marcar um horário da gente explicar como que tudo funciona, e sendo remoto é um desafio maior ainda, porque, por exemplo, no caso do app, as pessoas elas têm que ter o aplicativo baixado, elas têm que saber entrar na call ao mesmo tempo, espelhar a tela para a gente e falar, explicar. Então, a gente garantir que a pessoa está com a última versão do aplicativo ou que ela tem que baixar a versão de teste que a gente está desenvolvendo, porque a gente precisa que ela rode um teste. Então, também tem toda essa parte, além da seleção, da preparação de uma pessoa para uma pesquisa, né, remota, porque quando a gente testava em laboratório era muito mais fácil, a gente mesmo preparava tudo e só entregava o celular ali ou o computador para a pessoa. Então, tem toda essa parte aí também, além da seleção. Olha, a Ana Laura quer saber como que vocês geralmente lidam com as questões dos repasses da equipe de design para desenvolvimento, né? Estava exatamente falando aí sobre essa relação multidisciplinar, né? Ela está perguntando assim, geralmente são discutidos esforços de desenvolvimento ou os outros pontos que vocês considerem relevantes enquanto time? Então, o cuidado que a gente toma muito grande no meu time é em relação a partir do primeiro momento que surge uma demanda, a gente vai envolver os desenvolvedores desde o início, para entender complexidade, viabilidade técnica, mesmo que seja uma tarefa assim muito de design, ou às vezes eu participo e a gente entende que nem tem papel de design naquilo ali. Mas desde o início a gente tenta envolver tipo, os representantes de iOS, de Android, de back-end, produto e UX, tipo, essas pessoas representantes, toda vez que chega alguma demanda, a gente debate e refina ali para entender como que vai ser esse papel de cada um ao longo desse processo de construção. Então, eles não ficam só sabendo da demanda quando eu termino de projetar. Desde o início, eles sabem o que eu estou tocando, ao longo do processo eu estou tendo ideias para eu não projetar as coisas à toa, e eles falaram que não é possível, a gente não tem como puxar aquelas informações. Falo, gente, eu estou tendo ideia XYZ, e essa daqui, o que faz sentido, qual é o caminho que é melhor seguir. Eles falam, pô, isso daqui a gente consegue fazer muito mais rápido, pode ser uma primeira versão, essa daqui pode ser uma segunda. Então, a gente refina muito tecnicamente ao longo da construção. Quando eu fecho também falo, beleza, gente, o projeto está fechado, a gente faz outras reuniões para falar, está fazendo sentido, a gente pode colocar no backlog de desenvolvimento agora. Então, sempre tem coisa que volta, que tem que ajustar. Quando eu apresento o projeto fechado ainda sempre tem melhorias, e aí sim passa para eles. Mas é um processo ali que eles estão envolvidos desde o início para a gente tipo, ter o mínimo de retrabalho possível. Excelente, né? Fundamental, né, Karina? Assim, é exatamente isso, né? É possível, não é possível. É possível, daqui 6 meses, né? Mas eu quero para a semana que vem. Não, para a semana que vem não vai dar, né? Bem legal isso mesmo. Essa articulação é importantíssima mesmo, né? O Guilherme também está perguntando aí se você acredita que para um programador, né, web, full stacks aí, ou para um programador mobile, né, Android e iOS, o UX design pode ser um grande diferencial na hora de contratação? E tá te falando aí que deu uma ótima conferência de danos para. Obrigada. Então, eu sou uma pessoa super defensora do conceito do profissional em T. Realmente um T, de você ter profundidade de conteúdo realmente numa área, mas você também ter uma amplitude de conteúdo em outras áreas. E cada um tem o seu próprio formato em T. Então, eu, por exemplo, eu sou uma UX designer, product designer, UI designer, todos esses termos, mas eu tenho amplitude de conhecimento em várias áreas. Então, como eu curso computação, eu ter esse conhecimento de programação torna muito mais fácil a minha comunicação com os desenvolvedores. Não significa que todos os UX designers precisam saber programação, mas esse é um dos meus diferenciais. Outro diferencial meu, assim, que às vezes não é um paralelo muito normalmente traçado, mas essa parte de produção de conteúdo, essa parte de entender de marketing digital, social media, isso me ajuda no meu trabalho como UX designer, a conversar com a galera de marketing, de conteúdo como um todo. Mas esse é o meu perfil. Então, eu entendo que você, como desenvolvedor, mas que você entende de design, ainda mais sendo uma área que você troca muito, isso vai facilitar muito na sua comunicação. É um diferencial. Então, é de muito também a gente saber quais são
as coisas com que a gente mais se identifica e como que a gente usa isso a favor do nosso trabalho para a gente vender isso como um diferencial para a empresa. Então, quanto mais as áreas são correlatas, fica até, inclusive, mais fácil. Então, para mim, design e programação são áreas que andam muito lado a lado. Então, o tanto que você realmente pula ali para o outro lado para aprender um pouquinho, isso facilita muito na sua troca no dia a dia. Muito bacana. Nos nossos cursos, a gente tem a disciplina de interação humano-computador, né, que faz uma longa discussão aí de design centrado no usuário e trabalha bastante com essa relação multidisciplinar no desenvolvimento dos projetos. E nos nossos cursos de EAD, a gente também tem um microfundamento de design de interação também. Então, ou seja, mesmo na área, né, de ciência da computação ou dentro da área, né, de sistemas de informação, jogos digitais, engenharia de computação, de alguma forma, né, todos os alunos têm um contato com a área de interação humano-computador. Foi a minha matéria preferida, admito. Tenho certeza. Foi só reforçando, né? Eu falei, eu tinha que estar em UX mesmo. Minha matéria preferida da faculdade é interação humano-computador. Imagino, tenho certeza. Eu sou professora dessa disciplina. Ai, maravilhosa. Bom, e a Carolina quer saber o seguinte, ela queria saber se você tem projetos próprios que tocam em paralelo, ela até se já citou aqui, mas ela pode comentar, e como é o empreendedorismo nessa área fora de uma empresa e cargo CLT. O que você acha? Eu acredito muito em projetos paralelos. Eu acho muito legal, por exemplo, você pegar freelas, né? Você pegar trabalhos freelancer para você ganhar essa vivência, ou você, por exemplo, desenvolver trabalhos para ONGs, trabalhos sociais. Então, eu nunca fui muita pessoa de fazer freela, porque eu comecei o Ninatalks muito no início da minha carreira. Então, o meu projeto social, apesar de eu não desenvolver interfaces, eu falo de UX design. Então, o Ninatalks hoje em dia é uma empresa, então eu me tornei uma empreendedora através de um Instagram em que eu ensino sobre tecnologia, sobre o UX design no geral. Então, eu nunca fui a pessoa muito de fazer freela, mas a minha parte é de educação dentro da área de UX. Mas eu tenho muitos amigos que fazem, eu super incentivo da gente desenvolvendo os nossos projetos próprios, mesmo que sejam projetos fictícios, porque você vai construindo seu portfólio. Só quando você coloca a mão na massa, né? Só quando você leva para a prática que você vai identificando até os pontos de melhoria que você tem que fazer, onde você precisa se aprofundar, tem que rodar uma pesquisa. Aí você para e pensa e fala, caramba, eu não sei fazer, sei lá, não sei escrever um roteiro direito. Então, eu preciso me aprofundar nisso. Então, a gente estuda para a gente poder desenvolver os nossos próprios projetos. E se você puder disponibilizar na web, melhor ainda, porque você se torna muito mais achável. Então, a gente já chegou em muita gente no Urb, porque a gente encontrou o portfólio num Behance ou no próprio site da pessoa, e a gente falou, caramba, essa pessoa tem um trabalho muito legal, vamos chamar ela para trabalhar com a gente? Então, quem é visto é lembrado, sabe? É muito sobre isso. Então, quanto mais você se vender, deixar os seus projetos com a sua cara e mostrar isso para o mundo, mais pessoas vão conhecer o seu trabalho e isso vai alavancar muito mais a sua carreira. Ótimo, e eu acho que aí você respondeu uma parte da pergunta do Gustavo, né? Também do aluno aí, né? Bacana, Gustavo, ele perguntando, né? Que ele é UX, né? E UI aí, e também estudante de sistemas de informação, né? E a dúvida dele era essa, né? São das grandes empresas, né? Como PicPay, a própria Globo, Urb, né? Na hora de se candidatar às vagas. Então, acho que você acabou de dizer. Mas é bem isso, né? Não, usar o LinkedIn, pelo amor de Deus, que nem você falou, se conectar com leads, mas não só apenas leads, pessoas que trabalham na empresa que você tem vontade de trabalhar, manda uma mensagem, troca uma ideia, procura as redes da empresa, muitas delas têm Medium, tem Instagram, então manda mensagem, conversa, não precisa ter vergonha, não. É muito mais legal você ser notado e eles verem, caramba, essa pessoa quer muito trabalhar com a gente, ela tá engajada, ela vai ser uma pessoa que com certeza vai contribuir aqui dentro. Então, se conecta no LinkedIn, vai atrás das redes, mostra os seus projetos, para ser também uma troca, né? Você simplesmente chegar, oi, você tá para bater um papo? O tempo da pessoa é algo extremamente precioso. O que você vai gerar ali de retorno para ela, sabe? Então, pensar ali com cuidado como que você vai construindo essas relações de uma forma bem, bem legal para os dois lados, sabe? Sensacional, Karina. Bem, é uma pena, né? Assim, dá vontade de continuar aqui conversando, né? E temos muito o que falar, né? Mas aí muita gente agradecendo, né, a sua participação, né? Muitas pessoas aí dando parabéns pela palestra, né? Pela sua fala, né? O quanto que você agregou, esclareceu, né? Sensacional aí. Agradeço aí todos os agradecimentos aí dos participantes, né? E Karina, agradeço imensamente pela sua
participação. Muito bom, né, ter você com a gente aqui. Muito boa essa parceria com o URB, né? Nós estamos iniciando aí essa parceria que eu acho que temos ainda muitos frutos, vamos colher muitos Com frutos. certeza. E vamos nos encontrar mais vezes, né? Com Vamos nos encontrar certeza. mais vezes, tá? Foi um prazer estar com você. E aí eu gostaria só de deixar a última palavra, você fazer o encerramento mesmo, deixar as últimas palavras aí para você. Agradecer de novo aí pelo convite, também toda a simpatia maravilhosa. Agradecer aí todos os elogios, gente. Foi um enorme prazer. Fico feliz de ter esclarecido aí ao máximo as dúvidas de vocês. Podem me procurar depois, de verdade, vai ser um prazer tirar as dúvidas. Podem mandar mensagem lá no Instagram e venham trabalhar com a gente no URB também, pô. Estamos com vagas abertas. Venham. Excelente, excelente. Obrigada, então, Karina. Obrigada a todos pela presença, pela participação, pela interação com a gente aqui hoje. É a melhor coisa, a interação. Exatamente, por essa experiência interativa, né? Muito obrigada, boa noite para todos. Karina, um grande abraço. Nos encontramos, espero que nos encontraremos aí novamente em breve. Com certeza. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.